querido amigo, querida amiga, graça e paz de Jesus alcance o teu coração nesse momento para mais um estudo da Bíblia. Se você ainda não é um inscrito do nosso canal, convido você a se inscreva, participe deste curso que é altamente grátis, nosso curso chamado Ouvindo a Voz de Deus. É isso mesmo, tudo que nós temos estudado aqui é a Palavra de Deus, e a Bíblia diz que a fé vem do ouvir a Palavra do nosso Deus. Já estudamos aqui vários assuntos, vários temas que nós estudamos aqui. Já falamos sobre a Bíblia, sobre os sinais da volta de Jesus, sobre o milênio, sobre o santuário, sobre o juízo, que foram um dos nossos últimos assuntos aqui, e muitas outras coisas nós vamos aprender aqui nessa série de estudos bíblicos. São 27 temas do nosso curso. Hoje vamos estudar o tema 14, é o estudo 14 que vamos falar aqui hoje, onde nós vamos estudar sobre as leis na Bíblia. Vamos entender que leis são essas que a Bíblia menciona e quais foram abolidas por Deus e quais delas que ainda estão em vigor. Vamos entender o estudo de hoje. Pegue sua Bíblia, pegue a Palavra de Deus e vamos ao estudo. Meu amigo, pode dizer para você o seguinte, que todas as vezes que você estuda a Bíblia, há uma bênção, porque Deus promete uma bênção para aqueles que examinam a Palavra de Deus. Então, pode ter certeza que quanto mais você se achegar a Jesus através de sua Palavra, quanto mais você ler a Bíblia, estudar a Palavra de Deus, Deus tem coisas maravilhosas para proporcionar para a sua vida. Amém? Que Deus possa abençoar você ricamente. Não deixe de estudar a Bíblia, não deixe de buscar mais conhecer de Jesus. Vamos então, convido você para a gente fechar os olhos, vamos orar mais uma vez, para pedirmos a direção do Espírito de Deus, para que Ele venha nos dar entendimento, compreensão, iluminação do estudo que iremos fazer agora. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus e querido Pai, mais uma vez queremos pedir que a Tua presença, Senhor, venha se fazer presente agora e que ao estudarmos a Tua Palavra, o Teu poder, o poder do Teu Santo Espírito, vem nos proporcionar aquilo que será edificante em nossa vida. Queremos conhecer mais de Ti, Senhor, examinar mais a Tua Palavra e descobrir quais são os propósitos que o Senhor tem em nossa vida e nos prepararmos para o grande dia da Sua volta. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos amigos, você sabe que a nação israelita, foram dadas a elas ali diversas leis. Diversas leis foram dadas aos israelitas e algumas das quais se cumpriram em Cristo. Tá? A gente vai entender que existem algumas leis que se cumpriram em Cristo e que não estão mais em vigor. Tá certo? Elas perderam o seu valor. E a gente vai entender que lei é essa. E para os dias de hoje não se deve mais seguir essas leis que foram cumpridas na cruz, ou que foi abolida por Deus, que a gente vai entender qual é. Que lei é essa? Agora, também, Deus estabeleceu a lei da liberdade. A gente até falou isso aqui em alguns estudos, sobre o juízo, que foi um dos nossos últimos temas que nós estudamos. Falamos sobre a lei da liberdade, que a Bíblia descreve essa lei, que é a lei moral, é a lei dos 10 mandamentos. Só que hoje nós temos uma controvérsia em determinadas denominações, porque existem denominações que hoje alegam que a lei de Deus, ou seja, a lei moral dos 10 mandamentos, ela foi abolida. Essa lei perdeu o seu valor. Só que nós vamos entender que esta lei não perdeu o seu valor. Essa lei continua em vigor. Mas pegam a lei cerimonial, a lei de ordenância, a lei que foi abolida na cruz do Calvário, e usam dessa lei para dizer que as demais leis foi abolida por Deus, quando na verdade não foram todas as leis abolidas por Jesus. Só que nós vamos entender na Bíblia, porque ela diz quais foram as leis que não são mais observadas, ou que não se deve mais ser observadas nos nossos dias, porque no momento em que Jesus morreu na cruz, essa lei foi anulada, a lei de ordenância, a lei cerimonial. Vamos ao estudo para a gente poder entender. Que tipo então de leis encontramos na Bíblia? Nós temos várias delas. Quando você vai para Êxodo, capítulo 21, versículos 22, você tem ali a lei civil.
ou seja, eram leis de proteção para reger a nação de Israel. Quando você vai também para Levítico capítulo 1, dos versos 1 a 2, nós encontramos ali as leis cerimoniais. Que leis eram essas? Eram leis que envolviam sacrifícios e ofertas de animais, né? Específica para o próprio santuário. Lembra que nós estudamos aqui sobre o santuário e nós vimos ali o que acontecia no santuário, que havia 2 compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo, e no lugar santo era realizado ali o serviço diário, ou seja, um serviço que todos os dias acontecia, que era o que? O sacrifício de animais. As pessoas tinham que levar um cordeiro, né, levavam um animal para ser sacrificado, confessavam seus pecados diante daquele animal, diante do sacerdote, e ali aquele animal era sacrificado e depois era queimado no altar de sacrifício, né, no altar de holocausto. E esse animal que morria ali, ele representava o próprio Jesus, o próprio Cristo, o Salvador. Essa era conhecida na Bíblia como a lei cerimonial, que estava relacionada com o santuário. Você tem também a lei de saúde, que quando você lê lá em Levítico, capítulo 11, você vai ver que foi estabelecida uma lei, né, com um objetivo. Qual era o objetivo? De cuidar da saúde das pessoas, né, de preservar a saúde física, mental das pessoas. Era uma preocupação que naquele tempo as pessoas tinham, né? E essa lei foi exatamente estabelecida para a felicidade e o bem-estar do ser humano, tá certo? Leis que Deus estabeleceu ali para proteger o ser humano de ficar doente, enfermo, né? Viver pouco tempo na terra, até mesmo porque naquele tempo, quando você olha lá para os patriarcas, né, você vai ver que muitos deles, como Adão e outros mais, você vai perceber quantos anos eles viviam, né? E já isso, mais ou menos ali antes da entrada do pecado, alguns, né, seguiam a instrução original de Deus, né, que era o cuidado da saúde, da alimentação, e Deus estabeleceu aí leis com esse objetivo. E ali você vai ver a restrição de Deus dos animais que podiam comer e dos animais que não podiam comer, certo? E é um dos estudos até que vamos falar um pouquinho mais para frente também, quando nós formos falar sobre saúde, tá certo? A outra lei também que nós temos é a lei moral, ou seja, é a lei que expressa ali o caráter de Deus, que é conhecida como a lei dos 10 mandamentos. Quando você vai lá para Êxodo 20, versos 3 e 17, lá fala dos 10 mandamentos. Quantos são os mandamentos? 10. Esses 10 mandamentos, que é a lei moral, ela foi escrita pelo dedo de Deus. Não foi nenhum profeta quem escreveu. Não foi Abraão, Jacó, né, Moisés. Não, ela foi escrita pelo próprio dedo de Deus. E a lei de Deus representa ali o caráter de Cristo, o caráter de Deus. Essa lei moral, que hoje, né, ela é rejeitada por muitas igrejas. Muitos não aceitam a lei moral, a lei dos 10 mandamentos. Mas vamos então entender um pouco mais a respeito desse assunto, porque nós não podemos confundir quem escreveu as leis e usar texto da lei cerimonial para explicar, né, a lei moral ou vice-versa. A gente não pode misturar as leis, né, e dizer que essa foi abolida, que a outra foi abolida. Nós precisamos entender quem deu a lei, qual lei foi abolida, qual perdeu o seu valor e qual lei que ainda continua em vigor. Nós precisamos entender, porque a Bíblia tem resposta para isso. Então a lei cerimonial estava relacionada com o santuário. E como era o santuário? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 9. Se a lei cerimonial ela estava relacionada com o santuário, então vamos entender como que funcionava essa lei. Hebreus capítulo 9, aqui a partir do versículo 1 a 5, onde lemos assim: Ora, verdadeiramente, o primeiro pacto tinha também ordenanças de serviço divino e um santuário terrestre. Porque um tabernáculo foi preparado, o primeiro, no qual estavam o candeeiro e a mesa e os pães da propiciação. Esse é chamado de o santuário.
E depois do segundo véu vinha o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do pacto, toda coberta de ouro em redor, na qual estava um vaso de ouro, que continha o maná, e o cajado de Arão, que tinha brotado, e as tábuas do pacto. E sobre a arca os querubins da glória, que cobriam o propiciatório. Sobre tais coisas não podemos falar agora particularmente. Então, perceba que o santuário, de acordo com o texto de Hebreus, como está sendo mencionado, o santuário ele era composto de duas partes. Duas partes era composto o santuário. Ou seja, havia o lugar santo e o lugar santíssimo. Lembra que o santuário havia um véu, e esse véu separava os dois compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. Separava. Havia um pátio, onde ficava a pia, onde os sacerdotes se banhavam ali, lavavam as mãos, e também ele tinha o altar de holocausto, que era o altar de sacrifício, onde os sacerdotes ali queimavam as ofertas. Esse pátio, né, era um lugar reservado ali para o povo, era um lugar que era reservado para o povo. E você tinha também um ritual do santuário, regido pela lei cerimonial, que nós temos ali como que os sacrifícios que eram realizados no santuário. O santuário era um local importante para o povo israelita, porque era um recurso didático que Deus usava para ensinar o plano da salvação, que apontava para o Messias vindouro e o mistério de Jesus no santuário celestial, que o Senhor erigiu e não ao homem, como já vimos ali no texto de Hebreus, né, capítulo 8, dos 1 ao 2. Como a morte de Cristo, o que ocorreria então com a lei cerimonial? Quando Jesus morre na cruz, o que acontece com essa lei de ordenança, de sacrifício de animais? O que acontece? Abra sua Bíblia aí no livro de Colossenses. Colossenses, abra sua Bíblia aí. Colossenses. Vamos ler a partir abra sua Bíblia aí, Colossenses. Colossenses no capítulo 2, versículo 14. 2, versículos 14. De Colossenses diz assim: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Não, desculpa, queridos, estou em Filipenses. Deixa eu voltar um pouquinho que a folha voltou aqui. Colossenses, agora sim, capítulo 2, versículo 14. Diz assim: apagando a escrita de ordenanças que era contra nós, o qual nos era contrária, e tirou-a do meio de nós, cravando-a sua cruz. Então, a lei de ordenância, a lei cerimonial, quando Jesus morre na cruz, essa lei ela foi cancelada, ela foi anulada, abolida. Quando você vê ali o véu se rasgando de alto a baixo, né, porque a Bíblia diz que quando Jesus morre na cruz, quando ali é consumado, o véu se rasga. Aquele véu se rasgando ali, acabou-se a lei cerimonial. Ela foi abolida na cruz. Então eu quero que você entenda o seguinte, preste bem atenção. A lei relacionada às cerimônias no santuário terrestre perderam o significado, de acordo com Hebreus 8, versículo 13. Quando Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu ao santuário celestial, não mais precisamos nos chegar a Deus por meio do sangue de bodes e de cordeiros. Hebreus 9, do 6 a 14. Intermediados por um sacerdote humano. Não mais por um sacerdote humano, porque agora podemos nos dirigir diretamente a Cristo no santuário celestial. Então eu quero que você entenda o seguinte, preste bem atenção. As pessoas no santuário terrestre, elas tinham que ir a um sacerdote, uma pessoa, um sacerdote. E hoje, Cristo é o sumo sacerdote no santuário celestial.
Hoje você não precisa ir a um sacerdote e nem levar animais para ser sacrificado. Pelo contrário, hoje nós temos acesso livre ao verdadeiro sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que está agora no santuário celestial, administrando como juiz. Ele é o sumo sacerdote. Então, podemos ir a Cristo, sem precisar ir levar em uma igreja um cordeiro, um bode. Não precisa. Por quê? Porque essa lei foi anulada, essa lei foi abolida na cruz do Calvário. Então, quando Jesus morreu na cruz, acabou então essa coisa de levar animais para serem sacrificados, e hoje nós podemos ter acesso direto a Cristo, a Jesus, por meio quê? Da oração. Quando Jesus fala que nós devemos ir para o quarto e com as portas trancadas, em secreto, ali você ora a Deus, você fala com Deus, você confessa os pecados diretamente com Deus, porque hoje você não precisa ir confessar os pecados diante daquele animal, porque o pecado do pecador era transferido para aquele animal. Não precisa mais. Você não precisa, meu irmão, ir a um sacerdote, a um padre, a um bispo, para confessar seus pecados a ele, não. Você pode ir direto a Cristo, direto a Deus, e confessar seus pecados a ele. A Bíblia diz que ele é o nosso advogado, justo, fiel. Ele diz que podemos ir até ele e confessar os nossos pecados diante dele. Nós não temos que confessar pecados ao homem achando que o homem tem poder para interceder por nós. Pelo contrário, a Bíblia diz que não há um justo sequer nessa terra. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos carentes da misericórdia de Deus. Não tem um líder, um ministro que seja santo, que não tenha pecado. Todos nós estamos reclinados a cair em pecado. Então nós temos que ir ao único ser que nunca pecou, até mesmo quando esteve nessa terra, o verdadeiro santo e puro e perfeito Jesus Cristo, o Pai Celestial. Então, hoje, por meio da sua morte na cruz, temos acesso direto a Ele. Nós não precisamos de levar sacrifícios de animais, nem de bodes, e nem confessar nada diante de um sacerdote humano. Não precisamos disso. Essa lei finalmente foi abolida. A Bíblia nos ensina claramente que a lei cerimonial foi abolida na cruz. Mas o que dizer então da lei dos 10 mandamentos? A gente conseguiu entender que a lei cerimonial foi abolida na cruz. Mas então, o que falar da lei moral? A lei dos 10 mandamentos, que representa o caráter de Jesus, que muitos dizem aí que foi abolida. Como entender isso? Vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 17. Alguns questionam que às vezes nós usamos muito o Velho Testamento, porque a gente prega as coisas lá do Velho Testamento, que se passou e tal. Bem, eu estou aqui no Novo Testamento, capítulo 5 de Mateus, a partir dos versículos 17, temos algo a dizer aqui. Capítulo 5, versículo 17, onde diz assim: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Percebe que Deus está dizendo que Ele não veio para destruir ou abolir a lei, mas Ele veio para confirmar, Ele veio para cumprir a lei. E olha que o texto está dizendo que Ele não veio nem para abolir a lei e nem os escritos dos profetas. Que aqui você vai perceber que ele diz nem a lei, nem os profetas. Quando você menciona os profetas, fala do Antigo Testamento ali, dos escritos dos profetas. Ele não veio para abolir, mas veio para cumprir. Então, a lei de Deus, é clara em dizer na sua palavra de que ela não foi abolida. Porque Deus está dizendo, não penseis. Ele diz assim, não penseis. Ele está querendo dizer para mim e para você, não penses. Não fique imaginando, não fique pensando que eu vim aqui para poder destruir a lei. Pelo contrário, eu vim para cumprir. Eu vim para confirmar a lei de Deus. Dizer que a lei moral foi abolida na cruz cria uma contradição dentro da própria Escritura. Pois Jesus diz que não veio para isso. Ele veio para cumprir. Que, no original grego, quer dizer completar, encher. Deus veio para isso. No Sermão do Monte, Cristo anunciou que quem quer que anulasse a lei, por preceito ou exemplo, não entraria no céu. Então, quero que você entenda o seguinte, meu amado: Deus não veio para abolir a lei moral, nem destruir a lei dos 10 mandamentos. Então, se eu afirmar que a lei dos 10 mandamentos foi abolida, então nós temos um grande problema.
porque aí nós estaríamos entrando em contradição. Ou seja, o próprio Deus, né, estaria aqui em contradição, porque a sua palavra não poderia dizer uma coisa em uma parte da Bíblia e dizer em outra parte da Bíblia outra coisa. Então deixa claro, queridos, que a lei que foi abolida na cruz do Calvário foi a lei cerimonial, a lei de ordenança, a lei de sacrifícios, a lei de sacrifícios, que era ali, que era uma sombra que apontava para Cristo e a sua morte na cruz, certo? Qual foi então a atitude de Jesus para com a lei moral, com a lei dos 10 mandamentos? Olha o que diz João capítulo 15, Evangelho de João aqui no capítulo 15, se você estiver com a sua Bíblia aí, abra também. Evangelho de João capítulo 15, versículo 10, olha só o que diz. Capítulo 15 de João, versículo 10, lemos assim: Se vós guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Olha só que incrível, queridos, olha que maravilhoso. Jesus está dizendo, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Você vai perceber que a guarda dos mandamentos, a observância da lei de Deus, é um ato de amor. O próprio Jesus diz em outras passagens bíblicas, onde ele diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aquele que ama Jesus, aquele que ama a Deus, ele é fiel, ele cumpre os mandamentos, ele guarda os preceitos da lei. Então o que eu quero que você entenda é isso. Olha, Jesus condenou, Jesus endossou os mandamentos morais dados ao antigo Israel e os magnificou, de acordo com dois textos, Mateus 5, 17, 19 e Isaías 42, verso 21, demonstrando por preceito e exemplo que a lei moral é sábia e justa. A obediência à palavra de Deus sempre promove justiça, alegria e paz entre os seres humanos. Não faz sentido a lei moral deixar de existir. Então a lei moral não faz sentido ela deixar de existir. Não faz sentido. Então você percebe aqui que, de acordo com o texto, Deus está exaltando a lei. Ele está glorificando a lei. E quando você ler mais textos como Tiago, capítulo 2, se você pegar também aqui Tiago, Tiago no capítulo 2, aqui a partir dos versículos 10 a 12, onde diz assim, porque qualquer que guarda toda a lei e errar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não assassinarás. Ora, se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, és transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, com os que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Nós já falamos aqui, nós já citamos isso aqui. Nós seremos julgados pela lei da liberdade. Isso aqui é muito forte, queridos. Porque a Bíblia está dizendo que aquele que tropeça em um só ponto da lei se torna culpado de todos. Porque o mesmo que disse não adulterarás, também disse não matarás. Então não adianta você guardar 9 mandamentos, não adianta você guardar 5 mandamentos. Não adianta você querer, eu acho que esse eu tenho que guardar, porque eu acho que esse é importante, esse não. Não existe esse meio termo para Deus. Temos que observar toda a lei, todos os 10 mandamentos, todos eles, que se resumem em amor a Deus e amor ao próximo. E percebe, e o texto deixa claro isso, meu irmão. E de maneira que não, porque se não existisse a lei, não haveria pecado. E, consequentemente, não haveria uma norma para o julgamento do juízo final. E se não tivesse esse juízo, Deus não poderia vindicar seu caráter. Se não houvesse lei para representar o caráter de Deus, não haveria o plano da salvação. Por isso devemos guardar a lei moral. Sigamos o exemplo de Jesus. Ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. Queridos, se não existir lei, então provavelmente não deveria existir o pecado. Porque o objetivo da lei é exatamente para poder frear o pecado. Todo o registro da lei são os pecados que hoje estão aí no mundo. E a lei está ali com um objetivo.
proteger a mim e proteger a você do pecado. A lei é um espelho. Os mandamentos de Deus é um espelho que reflete a nossa sujeira. Quando você suja a blusa, se tiver sujo aqui, muitas vezes você não vai ver, a não ser que alguém veja e fale com você. Mas quando você olha no espelho, o que você consegue ver? Aí você consegue ver a sujeira. Ela está conseguindo refletir. E os mandamentos refletem o pecado. Quando você olha para si e vê que você falhou, pecou em alguma coisa, a lei mostra para você onde você errou. E quando a lei mostrou para você onde você errou, entra agora a graça de Cristo, a graça de Jesus. Porque a lei mostrou onde você pecou, aonde você falhou, e agora você reconhece isso, reconhece que você pecou, falhou, e que agora você precisa da misericórdia de Jesus. Então ele entra com a graça perdoadora, a graça redentora, a graça salvadora, e salva você. A lei, uma forma de exortação. Imagine um mundo sem lei. Já parou para pensar? Imagine se o mundo aqui não tivesse uma lei para frear, os atos das pessoas. Assim é os mandamentos de Deus. Se existe a lei de Deus, porque existe o pecado no mundo. E a lei de Deus é exatamente para frear o pecado das pessoas. E nós seremos julgados segundo a lei da liberdade. Ela será a norma do juízo. Então, se você, meu caro amigo, minha cara amiga, está transgredindo a lei de Deus, eu convido você a seguir o exemplo de Jesus. Em todo tempo, Jesus ensina que nós devemos segui-lo, seguir o teu exemplo. E se a Bíblia diz que ele guardou os mandamentos de Deus e ele permanece no amor do Pai, então nós temos que seguir o seu exemplo, guardar também os seus mandamentos. Jesus disse que todos nós seremos conhecidos como discípulos se nós observarmos e guardarmos a lei de Deus. Querido amigo, querida amiga, eu quero deixar uma mensagem para você. Eu não sei que igreja você frequenta, não sei qual é a tua denominação, mas deixa eu te falar uma coisa. Se você, preste bem atenção, se você, aonde você está, em qual denominação, não sei e não importa. Eu não estou aqui também para julgar você e nem falar mal da tua religião. Mas se aonde você está, eu não sei, mas aonde você está, as pessoas têm exaltado a lei de Deus, as pessoas têm observado os mandamentos de Deus, ou elas têm abolido a lei de Deus, ou elas têm abolido os 10 mandamentos. Você leu na palavra, Deus não veio abolir, ele veio para cumprir. Deus falou, aquele que tropeça no seu ponto da lei, se torna culpado do quê? De todos. Para Deus não existe 9, vou guardar 3, 10, não. É os 10. É os 10. E a pergunta que eu faço para você é essa. Você tem observado os mandamentos? Você tem amado Jesus? Você realmente ama a Deus? A ponto de servi-lo fielmente? A ponto de obedecer a palavra dele? Porque nós só podemos servir a Deus se amarmos a Ele. Deus não obriga você a nada. Ele não te força a nada. Porque Deus quer que o amamos por vontade própria. Porque quando nós amarmos de verdade, automaticamente também vamos obedecê-lo e servi-lo. Então existem pessoas que ainda não amam verdadeiramente a Deus. Porque se amassem a Deus, seguiria a tua palavra. Procurava servi-lo verdadeiramente. Eu quero orar por você nesse momento. Pedir que Deus abençoe sua vida mais uma vez. Feche seus olhos. Senhor Deus e bondoso Pai, mais uma vez te agradecemos por essa palavra poderosa. Uma palavra que nós precisamos em nossa vida, principalmente nesses últimos dias que estamos vivendo. Por favor, Senhor, queremos te pedir que o Senhor enriqueça-nos de Tua palavra, de todo esse conhecimento que as Escrituras têm para nos proporcionar. Te pedimos, Pai, queremos ser fiéis a Ti verdadeiramente, cumprir a Tua palavra e Te amar verdadeiramente, não só de boca, não só de palavras, mas de atitudes, de ações. Queremos ser o exemplo, seguir o exemplo que um dia o Senhor nos ensinou quando o Senhor esteve aqui nessa terra. Obrigado por tudo, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo. Um forte abraço e que estaremos aqui para mais uma continuidade do nosso estudo falando sobre as leis da Bíblia.
Olha, tem muita coisa boa para a gente aprender aí. Tem coisas que talvez você nunca ouviu falar na tua igreja, mas você vai ouvir falar aqui neste curso. Sabe por quê? Porque nós temos o lema: o assim diz o Senhor. Um forte abraço e até lá.